Bom dia, Birdwatcher! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na Lagoa Nova, que eu recebi alguns pedidos via Facebook para falar como é que eu faço para fazer as fotos de ave em voo. E então eu vou falar um pouco. Eu não sou o melhor fotógrafo de ave em voo, também não tenho o melhor equipamento, né? Mas com o equipamento que eu tenho e com a técnica que eu venho colocando, eu venho tirando algumas fotos e está ficando legal minhas fotos. Pelo menos eu gosto delas, estou gostando delas e vejo também que algumas pessoas também estão gostando. Então eu vou falar um pouquinho dessa técnica, vou falar um pouquinho de como eu faço para fazer as fotos em voo nesse vídeo, e espero que ele auxilie alguém aí a conseguir fazer essas fotos também. São fotos que ficam muito legais e depende muito do que? Depende da gente usar técnica, né? Da gente ter um bom reflexo, prestar atenção na natureza na hora que estiver observando aves. E também tem bastante coisa que é uma sorte também que a gente tem, de ter uma ave passar voando na frente da gente e a gente está preparado, né? Aí entra um pouco mais da técnica, a gente está preparado para poder fazer a imagem, né? Vamos falar um pouco disso hoje. Se você for fazer uma saída bem planejada para tirar foto de ave em voo, o local é importante de você escolher. Primeiro, é um lugar que você saiba que tem aves e que elas passam voando pelo local. E que ele tem uma configuração boa, né? Que te favoreça. Esse local que eu venho aqui sempre, que é a Lagoa Nova, as espécies que tem aqui são espécies de lagoa, espécies que gostam de áreas úmidas, né? E só que ela tem, por exemplo, um barrancozinho de mais ou menos uns 2 metros de altura. Aí embaixo começa o espelho d'água. Isso favorece um pouco, né? Essa configuração favorece um pouco, porque eu fico em cima do espelho d'água, na posição que eu me coloco, e aí as aves passam voando uns 5 metros no máximo do espelho d'água, algumas mais altas também. E aí eu consigo fazer a imagem com um pouco mais de precisão, né? Então, o equipamento que eu vou usar hoje é a minha câmera com uma lente 600mm. Esse equipamento é um equipamento pesado. Então, para tirar foto com a câmera na mão, por mais que ela tenha estabilizador de imagem, é uma câmera de ponta, né? Uma lente de ponta, e a câmera também boa, não é a melhor, mas é uma câmera boa. Eu uso o monopé. Você pode usar um tripé também, porque isso te auxilia na hora de você fazer a imagem dela dela ficar um pouco mais nítida, né? Então dá para tirar com ela na mão? Dá, só que ela é pesada. Muitas vezes você vai tremer mais na hora de levantar, na hora de utilizar o equipamento. Fotos na mão, eu vou mostrar uma outra lente que eu tenho que eu faço com elas, tá? Quando eu falei da técnica, a técnica é a gente saber ajustar os parâmetros de velocidade, abertura e ISO da nossa câmera para a gente poder fazer as nossas imagens. Bom, então como eu uso a câmera da Nikon, eu vou estar mostrando como é que faz na câmera da Nikon. Mas, por exemplo, as outras marcas também têm os mesmos sistemas. Tem que olhar no manual da sua câmera para você ver como é que faz. Então, as câmeras elas vêm com um disco de modo, né? Onde você pode alternar o modo que você vai utilizar para fazer a sua imagem. Eu utilizo o modo manual. Mas aqui você também pode utilizar o modo de prioridade de velocidade do obturador. Nesses dois modos você consegue fazer fotos de ave em voo, porque você consegue aplicar técnica, né? Você consegue aplicar alguns parâmetros que vão fazer com que você tenha uma qualidade dessa imagem. Eu, por exemplo, gosto que a qualidade da minha imagem seja boa. Por exemplo, apareça detalhes, né, da ave, mesmo ela estando em movimento, mesmo ela estando em voo. O que vai determinar
uma imagem mais nítida ou menos nítida no momento que você tirar a fotografia de ave em voo vai ser a velocidade que você vai utilizar. Se você utilizar velocidades baixas, você vai ter uma foto menos nítida, né? E se você utilizar velocidades mais altas, você vai ter mais nitidez da sua foto, porque ela vai congelar a imagem, né? Fazer um congelamento de imagem. É como a gente vê aquelas fotos de cachoeira que parece um véu de noiva. Aí você tira a foto com velocidades baixas para fazer aquelas imagens. Aí, se você quiser congelar para ver até a gota d'água, você vai aumentar a sua velocidade. Mesma coisa na foto de ave em voo. Você vai aumentar a velocidade. A partir de 1000 você já tem uma qualidade boa de nitidez da imagem. A partir de 1250, por exemplo, você já consegue congelar o bater das asas de um beija-flor. Então a velocidade é que determina isso. Então, no modo manual, eu tenho como predefinir a exposição que eu quero, né? A velocidade que eu acho que é mais interessante para poder congelar a foto e também colocar no F, né? Na abertura do diafragma, que eu sei que é mais nítida para a minha câmera. Por exemplo, a abertura do diafragma, o F mais nítido para essa minha câmera é o F8. Se o dia estiver muito claro, eu posso usar um ISO até 400, 500, que eu não vou ter muito ruído na foto, né? E a velocidade acima de 1250 você já consegue congelar até a asa de um beija-flor batendo. Então, você coloca de acordo com a claridade que está ali no dia, né? Então, você que vai predefinir esses parâmetros para você fazer a sua imagem. Já no modo S, que é o modo de prioridade da velocidade, eu só vou mexer aqui, né? Vou ter fotos boas também, mas eu só vou mexer nesse parâmetro. Os outros parâmetros, quem vai mexer, F, né, a abertura do diafragma e o ISO, quem vai mexer com ele vai ser a própria câmera no interno. Eu não vou ter esse controle. O modo de foco que eu utilizo é o modo de foco contínuo, né, que é o melhor e mais recomendado para esse tipo de fotografia, porque conforme o objeto vai se movendo, o foco também vai rastreando e focando ele em movimento. Também tem nas câmeras um modo de foco híbrido, que ele vai congelar o foco e também se mexer vai rastrear. Uma outra coisa interessante que nós temos que estar levando em consideração é utilizar a programação da lente para a gente ter fotos com o autofoco, né, com o motor de foco ligado, no automático, que a gente possa focar o mais perto e o mais longe possível e utilizar também o estabilizador de imagem, né, ligados. Como o dia está claro, eu fiz os ajustes da minha câmera com a seguinte programação: velocidade 2500, 1 para 2500, que vai garantir para mim congelamento da imagem quando eu fizer a fotografia. O F8, que é a abertura, essa é a abertura mais nítida dessa câmera que eu estou utilizando. Isso aí você pode procurar na internet, que fala qual que é a mais nítida da sua câmera. E o ISO 400, porque o dia está bem claro, né? Estou utilizando foto somente em RAW. O modo de foco é com rastreamento, o AFC, na câmera que eu estou utilizando, ok? O White Balance eu coloquei luz do dia também e estou fazendo foto com repetição, tá? Não estou fazendo foto única, não. Então, uma coisa bem interessante quando a gente está fotografando aves em voo é você prestar atenção, ouvir a natureza. Porque tem aves como o quero-quero,
A maioria dos psitacídeos, papagaio, arara, periquito, a maria-faceira, algumas garças também fazem isso. Quando voam, elas vocalizam, né? Marreca também faz isso. Elas vocalizam. Então você consegue, através da audição, né, ver o rumo que elas estão seguindo. E aí fotografar a espécie com mais facilidade, né? Porque você pode se preparar e antecipar o movimento da ave. Tá no HD. Quero, você antecipou porque ele vocalizou, você consegue fazer a foto melhor. Nossa, pombom. Tá no HD. Essa lagoa aqui, ela tinha tudo para não dar certo para fotografar aves, para não ter aves. Ela tem aves porque tem muita comida aqui, eu acredito, né? Porque ela fica ao lado da rodovia, caminhão passa correndo o dia inteiro aqui. E também ao lado dela tá o stand de tiro, que as pessoas vêm treinar tiro. Então você fica escutando aqui durante todo esse processo aí uma saraivada de tiro aqui perto. Mas eu acho que os bichinhos já acostumaram com isso aqui. Então, para você fazer fotos das aves em voo, segurando a sua câmera, o ideal é você utilizar uma lente menor, de no mínimo 300 mm, como é essa aqui que eu estou utilizando, uma 70-300 da Nikon. Porque ela tem uma qualidade muito boa, vai me dar um bom resultado, tem um motor de foco bom, é 300 mm, né, o máximo dela, e isso vai favorecer eu aproximar um pouco mais as imagens. Então esse lugar que eu estou aqui é uma outra situação. Aqui é a estrada e um buritizal ao lado da estrada. Dos dois lados da estrada tem um córrego que passa por baixo e um buritizal. Então eu não tenho tanto espaço para usar uma lente maior, eu posso usar uma lente menor. Aqui onde nós estamos, por exemplo, tem um bando de arara canindé. Elas estão fazendo voos pequenos entre um buriti e outro, e isso facilita para nós a gente fazer as nossas imagens, né? E se você tiver com a lente muito grande, você não vai conseguir fazer ela em punho. Elas estão comendo o buriti aqui, né? Pessoal, então essas são algumas dicas de como que eu faço para poder fotografar aves voando. E espero que tenha auxiliado vocês aí, possa auxiliar vocês. Digo que essa é a técnica, mas o que realmente dá precisão, dá qualidade é experimentar a técnica, é ir para o campo, tirar a foto, revelar, ver se gostou, se não gostou, ir lá, ver o que errou, faz novamente. É o que eu fiz. Para eu poder fazer as fotos hoje um pouco melhor, né? Um pouco melhor do que eu fazia antes. E aí, com isso aí, eu venho ficando bem satisfeito com esse resultado que eu estou tendo. E desejo um bom resultado para vocês também. Se inscreve aí no canal e deixa seu like para a gente poder fazer mais vídeos para vocês. Grande abraço! Olha só que imagem legal. A arara mãe está alimentando o filhote, ó. Ela comeu o buriti e está alimentando seu filhote. Essas são as dádivas de quem vem para a natureza, que a gente pode ver, né? Ver e presenciar um momento bem interessante desse.